Olá, eu sou o William. Eu, o Júnior, e esse é o quarto episódio do Papo G. Um podcast que promove um bate-papo descontraído sobre os principais acontecimentos do mundo, destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura pop. Ouça agora os assuntos que iremos comentar hoje. Estados Unidos reduz a restrição a homens gays doadores de sangue. O número de LGBTs expulsos de casa sobe durante a quarentena. Madonna compartilha vídeo de protesto contra Jair Bolsonaro. Os números e polêmicas envolvendo as lives dos artistas. Para não perder o costume, vamos falar também de BBB. Tudo isso e um pouco mais. Pega um cafezinho ou um drink e vem com a gente. Esse programa é composto por 3 blocos. No primeiro, comentamos sobre notícias mais importantes dos últimos dias. No segundo, falamos sobre o que está acontecendo no mundo pop. E no terceiro, damos dicas de entretenimento para você curtir nessa quarentena. Na descrição desse episódio, nós incluímos o minuto exato que começa o segundo bloco, caso você se identifique mais com ele. Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que acabou de dar o play, e informar que também estamos no Instagram e Twitter pelo @podcastpapog. É, isso mesmo. Segue a gente por lá e não deixe de mandar os seus comentários sobre cada episódio. Vamos então para o primeiro bloco. Os Estados Unidos anunciou recentemente o relaxamento das restrições sobre a doação de sangue por homens gays. A medida foi tomada devido à pandemia do coronavírus, que isolou as pessoas dentro das suas casas e reduziu o estoque de sangue nos hospitais. Anteriormente, a regra apontava que homens que tivessem relações sexuais nos últimos 12 meses estavam proibidos de doar sangue. Agora, o período de abstinência sexual são de 3 meses. A nova regra também se aplica a mulheres que mantiveram relações com homens gays ou bissexuais, pessoas que fizeram tatuagem ou piercing e ainda quem viajou para países que têm um risco alto de malária. No último episódio, chegamos a comentar sobre como está essa discussão aqui no Brasil. Se você ainda não ouviu, corre lá e saiba mais sobre o assunto. É o episódio 3. Segundo informações de organizações internacionais, aumentou o número de pessoas LGBTs expulsas de casa durante o período de quarentena do coronavírus. A grande maioria dos casos registrados até então são de jovens da comunidade que decidiram sair de casa e viver uma vida longe desse núcleo de violência e discriminação. O problema se agrava devido ao período, já que essas pessoas ficam expostas ao contágio do Covid-19. Inclusive, uma entidade LGBT do Reino Unido está aconselhando os jovens a não saírem do armário durante esse período de quarentena. Então, para você, a gente está indicando aqui um cenário internacional, né? Dados do México e do Reino Unido. Mas fica um recado aqui para você, nosso ouvinte. Você que mora com a família e ainda está no armário. Para pensar, estamos todos submetidos a um grau de estresse muito elevado, em razão dessa pandemia. Então, mais do que nunca é difícil presumir como seus pais podem reagir ao saberem sobre a sua orientação sexual ou identidade de gênero. O foco agora é a gente cuidar para que esse momento passe logo com menos danos possíveis. É claro que esse conselho só serve para quem de fato pode esperar para resolver essa questão. A cantora Madonna publicou uma série de vídeos em suas redes sociais de panelaços contra Jair Bolsonaro, conhecido popularmente como Bozo. Em sua publicação, a rainha pop mandou um recado para os fãs brasileiros. Ela disparou assim: prestem atenção aos alertas. Os protestos, em sua maioria, ocorrem por conta do posicionamento do presidente contra as medidas de saúde sugeridas pela OMS. O chefe de Estado tem se posicionado contra o isolamento social. Madonna tem se mostrado cada vez mais atenta às consequências do coronavírus. Na última semana, a artista doou $1 milhão para combate à doença. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Bradesco Saúde por danos morais e determinou que a empresa deve pagar pela cirurgia de adequação ao gênero da vítima, uma mulher trans. Além disso, por ter negado o custeio do tratamento, a operadora de saúde vai ter que indenizar a vítima no valor de R$10 mil. O relator fundamentou sua decisão com a súmula 102 do TJ, que prevê o seguinte: havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa decisão é um grande precedente para a comunidade e pode abrir portas para várias outras pessoas trans. Vamos agora para o segundo bloco, momento em que comentamos sobre assuntos mais leves ligados à cultura pop. O segundo bloco é tipo um momento que você dá uma respirada, você respira, aí você pronto, volta a agora é tomar sobre cerveja. assunto que os viados dominam. Gente, a galera que acabou de sofrer nesse último final de semana que passou por conta do Lollapalooza, eu inclusive, que estava louco pra ver a Rita Ora e não pude ver.
diante de tudo que está acontecendo. Nesses últimos dias circularam rumores na internet envolvendo a presença de Dua Lipa na próxima edição do evento aqui no Brasil. Tudo começou quando alguns fãs notaram o surgimento do evento na agenda de shows da cantora lá no Google. A apresentação, no entanto, foi removida após o início das especulações. A alegria de pobre dura muito pouco, né? De pau que não dá. A alegria de... Oh, é mesmo. A alegria de pau que dura pouco. A gente vamos patentear esse negócio aí, viu? E ainda mais essas POC que tá sem fazer nada. Exato, fica procurando, investigando. Meu amor, se vazando os CDs dos outros. Exatamente. E se os viados, falando em vazar o CD dos outros, ela foi uma das artistas que sofreu com o vazamento do álbum. O álbum dela vazou antes da data prevista. Ela fez uma live, inclusive, chorando e tudo. Esses boatos sobre a data sobre a inclusão dela no line-up do Lollapalooza aconteceu logo depois do lançamento do álbum, inclusive. Que o projeto conta com 11 canções, estando entre elas os hinos Don't Start Now e Physical. Se você é uma bicha que não vive neste mundo... Vai dar um play em físico. Vai virar padrão agora, a gente tá botando música de fundo, Imagine, ouça essa música imaginando um meme da Manu Gavassi aqui do seu lado, fazendo aquela coreografia toda franzina. Vai ficar a cara dela, muito a cara dela. Inclusive, nossa, e corta assim, e você podia terminar baixando esse DJ que a gente tem aqui, né, gente? Do nada. A gente tá na próxima a gente melhora. Aí vai ter um episódio, daqui pro 10º a gente já vai ter, ó. Vai ser algo natural. Ela lançou o remix agora da música Physical em parceria com o Alok aí alcançando novos voos, novos patamares. Eles lançaram uma versão remix oficial dessa música hoje lá no Spotify, que já é sucesso. Ela fez uma live junto com ele inclusive chegou a mostrar um boneco, ele disse que ia mostrar pra ela quem é o bebê dele, que tava no berço. A gente até esperou que de fato fosse surgir uma foto do filhote, mas quando chegou lá no berço estava um bebê do Avatar azul. A galera acabou de dar risada na live, foi muito engraçado. Ele inclusive chegou a comentar sobre a Bruna Marquezine, que é um grande fã dela, e aí você já sabe, a Bruna, Manu Gavassi, e aí tá todo mundo no mesmo bonde, né? Agora, se você parar pra pensar, estrategicamente falando, que não seja no Lollapalooza, mas deve ter tudo pra ela vir agora. Ela deve estar em fase de negociação. A visibilidade que ela tá tendo, inclusive por conta da Manu Gavassi no Big Brother Brasil, tá sendo enorme. Já virou tradição nas festas do Big Brother Brasil, toda vez que toca a Dua Lipa, junta a Manu com seu bonde no meio da festa pra fazer a coreografia. E quem não conhece a Dua já tá lá, meio que familiarizado com a coreografia só por conta do Big Brother. Ela tinha uma apresentação, inclusive, pra divulgação do álbum no Jimmy Fallon na última quarta-feira, no dia 8. Só que essa apresentação ela não pôde acontecer de forma presencial, mas ainda assim ela não deixou os fãs órfãos. Ela fez uma apresentação sentada no sofá do single Break My Heart e com uma projeção de Metrópolis atrás dela. Ou seja, foi uma apresentação que aconteceu de uma forma muito criativa e que não deixou a desejar. Eu acho que foi muito legal também. E falando ainda sobre a ajuda que a Manu tá dando pra ela aqui, as músicas dela inclusive subiram muito depois da divulgação apertada, acirrada no Big Brother Brasil. Vamos falar sobre o paredão da Manu, junto com o Prior, que foi um paredão histórico que rendeu aí a eliminação do Prior, com 56,73% dos votos. Votação essa que atingiu o pico de 1,5 bilhão de votos, acho que foi o recorde histórico. A Manu Gavassi já pode se sentir parte aí de um grande feito no histórico do programa. E o Prior foi eliminado. Será que se esse número tivesse votado em Haddad, a gente não teria Bolsonaro? Nossa, do nada. Quer que tenha a ver? Quer que tem... Não, por isso a gente tira aí, porque o pessoal usou muito a tag falando assim, pelo menos uma vez o Brasil votou certo, né? Exatamente. Com a eliminação do Prior. Enfim, voltando. Hey, brothers! Meu pai... Ele que inclusive está enfrentando 3 acusações de estupro, sendo 2 confirmadas e outra de tentativa de estupro aqui fora. Ele chegou até a usar as redes sociais para falar que ele era inocente e que ele estava acionando os advogados dele. A matéria tomou uma proporção muito grande, inclusive no Jornal Nacional foi falado sobre essa matéria. Ainda está em fase de investigação, mas vamos aí ver no que é que dá, né? Ainda atrelado ao Prior, teve uma grande polêmica, inclusive no Twitter, por conta do posicionamento de Anitta, que antes da saída dele, de toda essa polêmica, tinha colocado no seu Twitter, postado no Twitter que ia convidar ele para uma festa na casa dela, assim que ele fosse eliminado. E aí as pessoas começaram a cobrar ela, como se ela já soubesse de tudo que estava acontecendo,
acontecendo e ela se posicionou no Twitter falando, gente, eu convidei ele sim, mas foi antes de tudo isso vir à tona. E que ela era completamente contra a cultura do estupro e que ela abominava, inclusive ela deixou de seguir ele imediatamente nas redes sociais e se posicionou, porque as pessoas estavam literalmente pressionando o posicionamento dela, sendo que ela tinha feito um convite muito antes de tudo vir à tona. Enfim. Ela ia fazer festa agora? Não, mas acho que foi logo no início. E não foi com uma festa com data marcada pra acontecer. Ela só colocou lá, nossa, filha, quando você sair, eu fizer uma festa na minha casa, você tá convidado. Mas já foi nesse paredão? Nessa época? Não, foi paredão, antes. Não, algo foi bem antes. Foi algo bem antes. Entendi. E o rolê do Priol com o Daniel? Menino, não sei dizer muito sobre isso. Eu até acompanhei a entrevista que ele fez no final da eliminação, em que foi perguntado pra ele sobre os olhares que ele dava pra o Daniel durante alguns momentos. E ele brincou com a situação, falou que inclusive quando ele tá em festas com os amigos e tal, e que tá todo mundo bêbado, ele troca selinho com o pessoal e tal, enfim. Não sei muito a fundo, mas se vocês que estão nos ouvindo estão com tempo, né, investiguem aí pra saber se de fato o Priol faz parte do bonde. Ó, mas eu tô ouvindo, eu tenho aspas aqui. O Priol fala sobre Daniel, abre aspas. Podemos nos conhecer melhor aqui fora. Certo? Esse casal, eu não sei Aí não. o Daniel vai responder, abre aspas. Se tiver, eu acho que questionaram ele, né, sobre o que tava rolando lá, sobre uma tensão sexual que as pessoas aqui de fora não percebiam. Abre aspas, Daniel diz, se tivesse percebido, talvez. Então, meu amor... Bom, diante de tanta polêmica envolvendo o Priol, hoje o que a gente menos quer é que ele esteja no meio colorido, né? Do lado de cada força. Então deixa ele lá no lugar dele. E ainda falando sobre Big Brother, a edição do Canadá foi cancelada recentemente. Eu achei muito estranho que a forma que eles divulgaram para os participantes foi através de um áudio que ecoou pela casa, bem diferente do que acontece aqui. A gente está acostumado com o Thiago lá passando todos os comunicados. Os participantes, eles foram informados que não teria continuidade do programa justamente por conta do surto do coronavírus. E aí foi divulgada também a informação de que o prêmio de $100 mil canadenses, que equivale a cerca de R$375 mil, será doado para instituições que estão ajudando pessoas que contraíram o Covid-19. E a Lady Gaga, com a OMS, organiza shows virtuais para arrecadar fundos para o combate à prevenção ao Covid-19. Um Mundo, Juntos em Casa, foi o nome dado ao festival que irá ocorrer no dia 18 de abril e será transmitido em várias plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Para as gays aí que estavam órfãos de lives, vai ser um acalento, né? Porque... O coração colorido. Porque o sertanejo aí tá bombando, enfim, a gente vai falar daqui a pouco. E agora a gente vai ter a Lady Gaga, vai ter Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Liz, pra saber que eu falo só o simples, né? Só de duas. Não, vai intercalando, vai. Lizzo, Stevie Wonder, J Balvin, Alanis Morissette, Maluma, entre outros grandes artistas que farão seus shows em suas próprias casas. É quase uma chamada, né? Nossa, achei bonitinho. Vamos repetir só essa parte aí pra ficar engraçado. Tá. Só Além os nomes, só da a parte do nome. própria Gaga, vão se apresentar o Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Lizzo, Stevie Wonder, J Balvin, Alanis Morissette. Maluma. Ficou legal. Se você pegar essa lista inteira, daria pra gente fazer isso e ia ficar legal também. Acho que eles podem contratar a gente. Né? Enfim, mas fica aqui os destaques. Falando ainda sobre a Lady Gaga. Festival. Lady Gaga acabou de divulgar a capa do álbum dela, sensacional. Eu acho que a gente vai ter de volta aí a nossa Gaga nervosa, trevosa, da era Born This Way. Mexeu muito aí com a mídia, porque vazou a capa antes também. Gente mais viada em casa, sem o que fazer, tá destruindo com a programação da diva. Porque vazou o álbum de Pablo Vittar, vazou o álbum da Dua Lipa, vazou a capa do álbum da Lady Gaga. Tá uma destruição. Vocês aí tem que chamar a segurança da Anitta, que a Anitta é a única pessoa que consegue segurar os lançamentos dela até a data certa de Eu lançamento. fico super aflito de vazar o próximo episódio assim antes da edição. Pensa aí. Nada a ver. Júnior, sempre com os melhores comentários pra você que está aí do lado nos ouvindo. Então, né, teremos Lady Gaga, entre outras divas. Vamos aproveitar aí as lives, porque aqui no Brasil, por enquanto, A situação tá gente crítica. só tem os grandes sertanejos. E vamos agora falar sobre como que tá rolando as lives aqui no Brasil e umas polêmicas que estão surgindo. Até então as pessoas estavam fazendo shows intimistas, voz e violão, playbacks, tudo muito simples, retratando como elas estavam ali de fato em casa. Corta para Gustavo
Lima chegou e destruiu a internet, trouxe a live para o YouTube, fez uma grande estrutura que, consequentemente, tinham muitas pessoas ali por trás, né? Envolvidas naquela... Tinha um garçom, inclusive, que passou entregando bebida para ele e tal, enfim. Estima-se que cerca de 15 a 18 pessoas estavam envolvidas ali naquela estrutura. De verdade, eu acho que já inicialmente criou um estranhamento em todo mundo. Sim. E ninguém falou sobre aquilo. A gente não estava esperando isso, justamente porque a gente veio de 2 semanas aí com festivais que estavam sendo anunciados em uma configuração muito caseira, né? A Sandy, Maria Gadu, Daniela Mercury, todos eles fazendo lives em casa e tal, no seu próprio Instagram ali, uma coisa bem intimista, como você tinha falado. Exatamente. Resultado disso, Gustavo Lima chegou a 731 mil usuários simultâneos. Ele bateu o recorde de ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé, que teve 458 mil usuários simultâneos durante sua apresentação no Festival Coachella em 2018, que agora tá no Netflix, né? Se você não conhece, por favor, deixe de ouvir esse podcast. Quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, se você não conhece, você pode dar pausa agora, saia desse podcast, porque eu admito um ouvinte que não Abra a conhece internet e vá assistir esse show, por Brincadeira, favor. gente. Brincadeira, continua. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Continua com a gente. E aí, na sequência, teve o Jorge Mateus, que aí ele humilhou real, né? Ele veio com 3,1 milhões de usuários simultâneos na live dele. Também com estrutura razoável. O que acontece? O Caio Braz ele já tinha meio que criticado em alguns momentos as lives, o excesso de lives que estava rolando. Até aí, tudo bem, a gente falou um pouco disso no último episódio. Só que agora ele fez uma coluna no blog dele e veio e problematizou um pouco mais. Isso causou muita polêmica, muitos comentários negativos. Ele chegou a fazer um vídeo no YouTube se justificando e pontuando, esclarecendo um pouco os argumentos que levaram a ele a fazer a matéria, que eu achei super válidos. O que acontece? Você tem uma indicação, uma orientação de todas as autoridades médicas para ficar em casa. Ela é única, ela é uniforme. E aí, como que você promove um evento desse, uma live dessa, e traz cerca de 15, 18 pessoas para ter essa estrutura? A gente até já tinha comentado sobre isso e pensado, poxa, mas o resultado foi tão expressivo, foram tantas doações, foram tantas toneladas e valores em dinheiro para instituições carentes. Mas aí me veio um outro pensamento que ele trouxe, a causa é muito boa, mas os meios que se utilizaram para chegar a esse resultado, eles não são até legais, se a gente parar para pensar. Porque lá fora, uma atitude como dessa, por certo, ia desencadear em uma multa. A gente está observando a forma com que a China, com que os Estados Unidos está lidando de uma forma super rigorosa com a questão. A Itália também. E aqui no Brasil a gente sempre tem uma forma, um jeitinho de meio que burlar a situação. Então, por mais que a causa seja nobre, mas é claro a determinação. Você não tem que causar nenhum tipo de aglomeração. Você tem que ficar em casa e você tem que ficar com aquelas pessoas ali que moram com você. Então, de fato, pensando bastante sobre o assunto, eu acabei concordando com o Caio, embora tenha opiniões divergentes. Inclusive a minha. É porque, assim, eu entendo todos esses cuidados que a gente precisa ter e eles também acredito que todos estejam tendo, gente, porque não é possível que cantores que se preocupam com a sua saúde, que tem ali, por exemplo, a Marília Mendonça tem filho, a dupla aí, Jorge Mateus, um deles também tem filhos, eu acredito que os cuidados para manter essas pessoas juntas, para possibilitar tudo isso, eles devem ser extremos, que eles não vão se colocar em risco a esse ponto. Mas, assim, estamos falando de milhões de toneladas de alimentos, álcool em gel, estamos falando de máscaras, estamos falando de pessoas que vão receber doações e ajuda dessa galera que está aí usando os seus canais, as suas plataformas para conseguir juntar um número expressivo que a gente não teria por parte do governo, uma ajuda que o presidente ele está se negando a dar, e muitas das vezes a gente viu aí a luta que a gente teve para conseguir a liberação dessa ajuda aí emergencial para muitas pessoas. Então, assim, toda ajuda nesse caso é bem-vinda e o retorno que está se tendo de todas essas lives em doações, eles são muito expressivos. Então, eu acredito sim que fica a atenção aí, né, para a galera meio que utilizar somente o necessário para permitir com que esse show aconteça, mas que o resultado que se tem, eu acredito que compensa tudo isso aí. Acho que eu sou meio contra um pouquinho esse posicionamento, mas tem ambos os lados fica... Eu acho que não é o certo e o errado. Até porque o ponto de atenção, né? Sim, eu acho
válido as pessoas falarem. Ele foi muito corajoso. Ele tá batendo de frente com a galera do sertanejo, que tem uma projeção imensa. Então ele foi muito criticado em decorrência disso. Ele foi muito corajoso de trazer esse apontamento, que eu achei super válido. Mas de fato, tem-se um resultado muito expressivo. Só que a gente tem que lembrar que nem para todos os artistas trata-se apenas da boa ação. Está criando-se um novo mercado com essas lives. E esse mercado é para continuar fazendo com que esses artistas sejam relevantes. E a gente não sabe até quando vai rolar essa quarentena. A gente sabe que agora o número de lives só cresce. Então a gente não está falando apenas sobre doação. Mas enfim, também concordo que o resultado é muito expressivo e ele faz uma total diferença na vida de muita gente. E aí tem um grande problema que eu acho que todo mundo que está ouvindo deve ter notado. Cadê as divas brasileiras? Cadê as divas do Cadê pop? o pop? Cadê Isa? Cadê... Não vou nem dizer cadê a Ludmilla, porque a Ludmilla já anunciou que vai fazer live, né? Ela já colocou no... Vai. Ela já divulgou agora que vai fazer uma live. Não sei em qual estrutura vai ser. Vibes Gustavo Lima ou Vibes Marília Mendonça, mas já temos aí uma primeira. Ela lançou um EP de samba. pagode, né? Foi pagode. Eu acho que nem saiu EP, mas eu acho que saíram duas músicas, se não me engano. A Anitta que eu gostei. A Anitta falou, ó, não vou fazer. Não vou fazer porque se eu fazer uma coisa grande, vão me criticar. Certíssima. Se eu fazer uma coisa simples, vão me criticar. Então, eu prefiro não stay. Maravilhosa. A Anitta que já vinha fazendo aí várias ações no Instagram. Ela deu uma pausa, inclusive, né? Ela disse que ela estava meio cansada. Ela estava fazendo a live compartilhada com personal de aula de francês e de culinária também. Ela chegou a fazer quase 2 semanas, se eu não me engano, essas lives sequenciais, ininterruptas. Ela depois divulgou no próprio Instagram dela que ela estava se sentindo muito cansada e que ela iria dar uma pausa. Mas já voltou, viu? Já não voltou com as lives, mas já voltou ativa no Stories dizendo que tá louca em casa, ensandecida, que não tem nada pra fazer. Esses dias ela tava fazendo Stories que o pessoal dos vizinhos dela tava fazendo uma festa com direito à luz e tudo, com as músicas dela e gritando do outro lado pra ela ouvir. E ela fazendo Stories filmando a galera. Então, esse terceiro bloco é pra você, Anitta. Várias indicações do que fazer nessa quarentena. Bom, a minha indicação vai nada mais, nada menos para os amantes de uma boa novela mexicana. Você que tá aí do outro lado, que é fã de Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, A Usurpadora, Rosalinda, todas essas novelas maravilhosas. Com nossa diva... Que eu não entendi, meu pai do céu. Vai dizer que você nunca sacudiu o cabelo ao som de Marimar, da abertura. Maria do Bairro. Thalia, maravilhosa. Pois bem. A minha indicação vai ser para a série O Último Dragão, um drama cheio de reviravoltas e recheado de assuntos de máfia. A série conta com a história da família poderosa Os Garza, que possui um cartel em uma cidade no México. Temos então os pais do protagonista, Miguel, que sofre um atentado logo no início e que o avô é obrigado a separar os irmãos. O garoto é enviado para o Japão, onde ele estuda e se conecta com a cultura de lá. A sua irmã, Chisca, ela é mandada para a Espanha e o George, que é o caçula, é o terceiro irmão e fica ao lado do Lamberto, que é o avô mafioso. O que é, menina? Pelo amor de Deus. A pessoa tá aqui concentrada. Uma dúvida são né? Aí vai falando assim suavemente. Não tem nada a ver com essa música. Ela autocontrolou a música. Mas, tá, então baixa um pouquinho, então vai continuar. Agora com entonação mexicana. Tá, vamos lá? Vai ser daqui, peraí. Não, amor, a outra aparece mais. Meu Deus. Vai do início. O Último Dragão. Disponível no Netflix. Meu Deus, eu não vou conseguir me concentrar, pessoal. Volte anterior. Não, volte anterior, que eu gostei do anterior. Pronto, aí você abaixa só mais um pouquinho. Vamos lá. O garoto é enviado para o Japão, onde estuda e se conecta com a cultura de lá. Já sua irmã, Chesca, é mandada para a Espanha. E George, o terceiro irmão e caçula, fica com Humberto, o avô mafioso. Tudo está indo muito bem logo no início, mas tudo muda quando o Lamberto é diagnosticado com Alzheimer. Pode deixar a trilha sonora que eu tô gostando. Então, por conta disso, 20 anos depois, o Miguel precisa voltar para sua cidade e tomar uma grande decisão. O rapaz já vivia uma vida totalmente distante da máfia lá no Japão. Só que quando retorna, o seu avô pede para decidir se ele toma ou não conta dos negócios ali no México. E é aí que o drama começa. Corta, para aí, a emoção. Obrigado. Gente, que ridículo. Menino! Não deixe de assistir. Não deixe de assistir O Último Dragão. Disponível no Netflix. Ai, ridículo. Olha, o que mais me assustou quando eu pesquisei sobre essa série, que eu adoro a novela, né?
E aí, quando eu fui dar uma olhada e comecei a assistir o trailer e tal, o primeiro, segundo episódio, eu já tava ficando triste, porque geralmente as temporadas de seriado na Netflix tem o quê? 8, que agora tá nessa moda de 10 episódios, acaba. E, no máximo, 12, 13, 14. Quando eu fui olhar a quantidade de episódios que tinha nessa série, É a novela. 38 episódios de 40 minutos. Qual a necessidade que tem, gente? 38 episódios de necessidade nenhuma. A Globo devia ter Mas, assim, comprado, um né? lado de mim falava assim, que loucura é essa? O outro lado, graças a Deus, que bom que eu não seria abandonado, porque de fato é muito boa. E pra você que gosta de novela, você vai gostar. Já encerrou a primeira temporada e nesse mês, no dia 17 de abril, vai ser lançada a segunda temporada. Eu espero que venha com mais 40. Pra não deixar a pessoa órfã aqui, tá bom? Essa é a minha indicação. E pra você que gosta de novela, a minha indicação não tem nada a ver. Oxi, meu pai! Eu não vou conseguir te ajudar em nada. Ai, ai. Eu vou indicar um filme que é assim. Eu já tinha ouvido várias pessoas em outros podcasts falando sobre ele. E eu nunca dei credibilidade porque era um filme coreano. O que acontece? A gente assistiu Parasita tem um pouco tempo, né? Que estava disponível em alguns streams aí. E eu adorei Parasita, fiquei super apaixonado e tal. Eu falei, caramba, deixa eu dar aqui um espaço para esse tipo de conteúdo. E aí eu fui assistir o Invasão Zumbi. Você escuta esse nome, você acha algo já totalmente patético, enfim. Mas é muito legal. E assim, quando eu fui assistir, eu achei que era algo só por entretenimento. Só pra você assistir, se divertir. Quem gosta dessa pegada de zumbi, de suspense, iria adorar. Ponto. Eram as minhas expectativas. Mesmo não querendo refletir sobre nada, o filme ele traz uma super reflexão. Em determinados momentos você quer chorar. E você questiona sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre questões familiares. E isso eu estou falando de um filme de zumbi, tá? Pra você entender um pouco, não tem trilha sonora agora. Para você entender um pouco, eu vou ler aqui a sinopse. Em um trem de alta velocidade com destino a uma cidade na Coreia do Sul, um vírus misterioso, a gente já acaba incorporando o personagem ainda. Não, e pensando um pouco no que a gente está vivendo, tá? Mas esse vírus, ele é mais letal, viu, gente? Um vírus misterioso que transforma as pessoas em zumbis acaba se espalhando de maneira devastadora. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia. Mas até chegar lá, eles deverão lutar pela sua sobrevivência. Gente, é maravilhoso. Acho que eles deveriam contratar a gente pra estar falando desse negócio aí. A Netflix faz uma pública, a gente. De verdade, vale muito a pena a forma com que eles constroem a história, as cenas de ação, as cenas de suspense são muito legais. Se você gosta de suspense e suspense com um plus de ter uma história bacana ali que te faz refletir até de questões sociais, assista Invasão Zumbi, disponível na Netflix. E aí eu tenho uma indicação bônus. Essa é muito legal. Eu já consegui. É engraçado que as indicações aqui são para vocês que estão ouvindo e são para nós mesmos, porque a gente gosta de coisas totalmente diferentes. Vocês viram, né? Um segmento. Um veio com a novela mexicana, o outro veio com um filme de zumbi. Nada a ver, nada com nada. Mas, de alguma forma, em algum momento, a gente consegue chegar a um lugar comum. E chegamos. Espero que vocês também de casa gostem. É um livro, ele está disponível na Amazon. O autor é o Roger Rooks. E o nome é O Assistente do CEO. Você vê o nome do autor, você acha que é algo gringo, né? E a forma com que ele conduz a história parece que de fato é um autor gringo. Mas não, ele é brasileiro. E eu já achei ele sangrando. Esse nome aí já é invenção, porque esse nome não existe. Não sei que ou é Roger Rochinol, Roger Rochino, não existe Roger Rocks. Talvez seja o nome artístico. Deixa a bicha. Enfim. Ai, vai lá, o Deixa a Bicha me tirou de órbita. Então, o que acontece? Ele já tá lendo o livro? Já tô lendo, sim. Já tá gostando? Gente, só pra falar aqui, o já tô lendo, pra contextualizar, porque não é algo muito fácil de se acontecer. Eu sou uma pessoa que eu não sou adepta à leitura. Eu gosto muito de consumir a mídia audiovisual. Muita música, muita série, filme, novela, etc e tal. Leitura não é comigo. Porém, este livro... Pode continuar. Vamos lá para a sinopse. Thierry, americano, recém-graduado em publicidade, mudou-se para Berlim em busca de grandes oportunidades na área. Após várias entrevistas de emprego, ele acaba por ser chamado para uma entrevista na segunda maior empresa de propaganda da Alemanha, sem saber ao certo para qual cargo seria essa entrevista. Thierry comparece e é contratado para trabalhar como assistente do CEO, que é um homem bem complicado e difícil de lidar.
A questão é que esse homem é um gato no estilo Christian Grey, sem os fetiches dos 50 tons de cinza. E de fato não tem. Esse nome ele é bem sugestivo e leva você a pensar que é um livro erótico. Não é um livro erótico. A história ela é muito bem montada. Não que livros eróticos não sejam Mas bem tem uma estruturados. dificuldade de achar, né? Esse conteúdo meio mais elaborado. Então, mas a história é super gostosa, super fácil de ler e original. Eu acho que lembra um pouco 50 Tons inicialmente, mas o lugar que ele leva você é totalmente diferente do que já se viu por aí. Inclusive está em primeiro lugar de livros LGBT. Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado do nosso programa. Cada 15 dias temos um novo episódio carregado de muita informação e, como vocês já puderam ver, muito bom humor. Conheça outros podcasts através da rede LGBT Podcasters. Saiba mais acessando o site ou redes sociais que incluímos na descrição desse episódio. E obrigado por nos ouvirem.